Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, iniciando este culto, Pai, pedindo que os teus anjos de fogo já estejam neste lugar, Pai. Dá ordem agora, Pai, que toda e qualquer tentativa maligna seja lançada para fora daqui, para longe daqui, em cadeias eternas, no lugar que o Senhor Jesus determinar. Que apenas o teu Espírito Santo, doce, amado e querido Espírito Santo, tenha total liberdade para agir no nosso meio, Pai. Guarda os nossos familiares, nossos animaizinhos, todos e tudo que se relaciona a nós, Pai, esteja agora coberto pelo sangue de Jesus. Guarda aqueles que estão nas estradas vindo, Pai, para a tua casa, que o Senhor livre de todo mal, que eles possam chegar em paz e flutuar ao Senhor. Senhor, desde já nós rendemos a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Tudo que se fará aqui é para Ti, Senhor, é para o louvor do Teu nome, Pai. E nós declaramos a nossa total dependência em Ti. Somos necessitados do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. E já formamos o altar da família. Todos os nossos familiares também estão debaixo desta graça, desta bênção, desta unção, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus. E os que creem concordam, digam amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Dá um pouquinho mais de dano para mim, filho, por favor. Apagou.
Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, quando somos livres, quando somos livres para adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? Em verdade
Ezequiel 11:19, um tema muito lindo. Eu tenho certeza que Deus vai derramar uma unção de renovo em todos os homens e mulheres nessa terça-feira, às 7h30, em nome de Jesus. Próximo meu alvo é Cristo, rede de juniores também, na terça-feira, né? Os pais vêm, já trazem os filhos juniores para eles participarem, e eles vão estar no nível de proteção através dos guardiões. Olha aí, os guardiões quadrangulares. Que bênção, glória a Deus. Venha, traga os seus filhos e venha. Enquanto você está aqui recebendo, você e sua esposa, o seu filho e sua filha junior vai estar ali recebendo também a palavra de Deus e recebendo a proteção do sangue de Jesus. O próximo, rede de crianças também, que aí já é crianças, juniores, pai, nós, Luizinho. Vai ser separado, as crianças de um lado, junior de outro, e os homens e as mulheres aqui na nave da igreja. Então as crianças também vão estar com a rede delas, terça-feira, 7h30, minha identidade em Cristo, Efésios 1:2, olha que bênção, maravilhoso também, hein? Luiz, a identidade, hein? Aí, em Cristo. Próximo, o próximo é encontro regional de mulheres, dia 17, sábado, é um sábado, né? Até hoje, acertar para Simone Costa, que eu vou passar ainda hoje, na hora que eu tiver ido para a estrada. Então as inscrições acertem com a Simone Costa, mulheres, até hoje, que a pastora vai ter que passar na estrada, ela já voltando para casa, ela já vai ter que passar para a regional. Quem vai para a nossa vigília sexta-feira agora. Inclusive quem vai para a vigília, que nós vamos ter uma vigília de mulheres lá em Hortolândia, sexta-feira agora. Mulher que quer participar da vigília é só para mulheres. Procure a pastora ou a Simone, elas vão dar informações aí. Amém? Próximo. Já estão 17 mulheres. Olha, pensa.
Já vão 17 mulheres para vigília, as mulheres que é fogo de Deus mesmo. Oh, glória! E os homens? Os homens ainda não tem, vamos fazer com nós. Não acabar fazendo nós aqui. Amém. Vamos. Deixa as mulheres lá em Hortolândia ficar reverendo, né? Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Tem mais nada a ver? Que bênção, vocês estão ficando top, hein? Cada vez mais. Muito bem, não tem mais recado? Então, quinta-feira espero vocês para o poder de Deus. Toda quinta-feira nós estamos aqui ministrando. Eu gostaria que você estivesse participando, porque Deus tem algo especial para nós. Quinta-feira, 7h30. Amém? Então vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Se você ainda precisa, tem a maquininha lá no fundo. Eu trouxe aqui o dízimo. Hoje eu estou muito feliz que é o primeiro dízimo do escritório Mega da Advocacia. O primeiro de muitos, amém, tá ligado? Amém. Eu dizimo do bruto, de tudo que vem. E agora estou assim, entrou, eu já dou também. Já vou passando para frente, já para Jesus. Né? Cada vez mais rápido. Porque se você ficar esperando, irmão, aprenda isso. Nós já aprendemos ontem, né? Ontem, quem teve aqui os casais? Amém. Foi bênção? Aleluia. Vocês já estão conversando, praticando aí os ensinamentos? Olha, agora vamos pôr as finanças em ordem, hein? Agora vai. É isso aí. Mas a primeira coisa é separar o dízimo do Senhor. E se você, como eu, um profissional autônomo, que vai recebendo por dia, por semana, enfim, então começa toda semana, ou assim que entrou, já dizimar também. Porque se você esperar fechar o mês para fazer as contas, você já vai gastar, hein? Então já separa o que é de Deus. Já deixa separar. Se não der para trazer na igreja, faça como eu já separo. A minha tesoureira do escritório está ali, ó. É a minha administrativa do escritório. Ela já separa. Já faz, isso aqui é de Jesus. Aí eu já deixo separar. Então hoje eu estou com muita alegria testemunhando. Estou dando o primeiro dízimo. Nosso escritório mesmo do Samuel, que já está funcionando. O Samuel está lá comigo. Mega da Advocacia está lá. Estou dando testemunho. Não estou fazendo propaganda não, viu, AB? Estou só dando testemunho. Você já viu o que é, né? Eu não posso, mas vocês podem. Vocês podem falar aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. A pastora vai estar aqui à frente para ungir as suas mãos. As irmãs dos diaconisa vão estar com gasofilar, saindo com uma salva. E nós vamos orar. Segure na sua mão o seu dízimo. Você que tem uma oferta de amor. E sabe o que? Preparando para a palavra de hoje, eu estava meditando. E sabe uma coisa? Lá em Israel, e até hoje é assim, eles estão comemorando a festa do Shavuot, acho que é assim que fala, Shavuot, uma coisa assim, que é a festa das semanas, é a festa do Pentateuco, que na verdade é Penta. Eu vou falar daqui a pouco, você vai ver do que se trata. Mas eles trazem ofertas no dia de Pentecostes. E não é para o Pentecostes do Espírito Santo, é porque é uma festa já você vai ver, eu vou falar na palavra. Já muito antes de Cristo já acontecia. É em comemoração à peregrinação. Tem a festa das primícias, a Páscoa e Shavuot, que é também o Pentecostes judaico. E depois vem Jesus, aí o Espírito Santo vem derramado, e aí o Pentecostes com o Espírito Santo. Você vai entender hoje na palavra. Mas eu achei interessante porque eu falei assim, meu Deus, tem tudo a ver com o momento da oferta. Porque hoje a gente devia, que não deu tempo, mas agora o ano que vem você já vai ficar sabendo. Mas se você não trouxe hoje, pode trazer semana que vem, não tem problema, traz na quinta, traz no domingo. Mas o domingo de Pentecostes, então, era o dia que eles traziam também uma oferta especial de gratidão. Olha só, então, se você hoje pode, faça aí, a maquininha está lá, faça uma oferta especial de gratidão pelo dia de Pentecostes, como assim dizer, mas, acima de tudo, seja fiel no dízimo da oferta, porque Deus vai te honrar. Eu e a pastora estamos assim orando, jejuando, e Deus tem trazido muita paz no nosso coração. É lógico que tem momentos que a gente se sente assim apertado e tal, mas nunca perca a esperança, porque Deus é o dono desta igreja, é o dono das nossas vidas, e Ele vai mudar tudo em nome de Jesus. Ele já está mudando. Ele já está mudando. E se você é fiel no dízimo, aliás, quero agradecer àqueles que querem aqui de altar ou de público, agradecer a todos os irmãos que ouviram o meu pedido lá na internet e corresponderam, depositando seus dízimos, suas ofertas, viu? Cada um de vocês, muito obrigado. Alcançamos a nossa necessidade daquele dia, mas ainda continuamos, nós temos compromissos para frente,
Mas, graças a Deus, naquele dia, né, pastora, a gente conseguiu sanar os compromissos da igreja. Nossa maior preocupação é honrar o nome da igreja. O nome da igreja, nome da igreja. E graças a Deus, taxas em dia, que é mais importante, que é como se fosse o dízimo da igreja para, né, a nossa igreja superior. Já pagamos, está tudo em dia, regional, estadual, nacional, tudo em dia, graças a Deus. E vocês fazem parte dessa vitória. Por isso que eu falo, a fidelidade abre portas. E Deus tem falado muito comigo com a pastora. Deus começou a levantar a gente de longe para mandar mensagem. Nossa noite Deus me incomodou para orar por vocês. E eu orei por vocês. E Deus falou isso. Fique tranquilo. Dependam de Deus, que Deus vai mudar toda a história. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E irmãos, Deus está fazendo, viu? Deus está fazendo. Deus sabe o meu coração. E eu coloquei um propósito no meu trabalho. E Deus está honrando. Eu coloquei um propósito diante de Deus com o meu trabalho. O Samuel vem de agregado, né? Porque o propósito é meu, mas está trabalhando comigo, vai junto agora. Então Deus está honrando. E eu tenho certeza que quando você também faz um propósito com Deus, Deus honra para você cumprir o propósito que você fez com Ele. Amém? Amém. Seja fiel. Amém. Seja fiel. Nós aprendemos ontem aqui, né? Não adianta você pedir para Deus te dar mais e você não é fiel, Ele não vai dar para você não. Vocês aprenderam antes dos casais. Não vai dar, porque Ele não vai dar para pessoas que retêm a que retém, exatamente. Só dá para as pessoas que doam, que têm o coração. Que abençoa. E você vai ser abençoado cada vez mais em nome de Jesus. Segura junto comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, meu Pai. Que o poder do céu se manifeste na vida de cada dizimista e ofertante fiel, meu Pai. Que o trabalho dos seus filhos seja abençoado e próspero. Que a renda deles aumente na proporção da fidelidade deles contigo, meu Pai. Por isso nós declaramos a bênção ou as bênçãos que estão na Tua palavra, a repreensão do devorador, as aberturas das janelas dos céus e derramação das bênçãos abundantes, meu Pai. E também, Senhor, dizer ao Senhor que nós fazemos isso com muita alegria no nosso coração. É um momento de gratidão, um momento de alegria, Pai, porque nós estamos devolvendo o que ao Senhor pertence, mas os 90% que fica conosco, o Senhor multiplica ainda mais. O Senhor faz que seja mais do que 100%, meu Pai. Como é um milagre, como é maravilhoso isso. Por isso nós consagramos, agradecidos, e que cada um que está semeando a boa semente também colha 100 por 1 para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aqui está o meu dízimo do Mega Amém. Pode vir pelo corredor central. Aí, cadê as crianças? Vamos orar já. Pode trazê-las para cá. Olha que linda que está a princesa. Meu Deus do céu. Ou pode ficar aí que é mais fácil. Pronto, fica aí que é mais fácil. Eu já vou. Venha adorando ao Senhor. Aleluia. Pode ficar as crianças aqui, eu já vou orar que elas vão ter o culto delas e também vão ser abençoadas pelo Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as crianças que agora estão se preparando, se juntando para ir para o culto infantil. Ó Deus, que lá o Senhor também derrame o Teu Espírito Santo, que a Tua glória e majestade se manifeste na vida deles também, Pai. Toma professores, auxiliares, e que o sangue de Jesus seja sobre eles como proteção e guarda, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Bom culto para vocês lá, hein? Vamos adorar assim. Sopra como um vento, Aleluia. queima como um fogo, flua como um rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Começa a declarar isso com fé. Faça queimar teu
Já vai pedindo. Você vai ver nessa noite que o Senhor diz que nós podemos pedir o Espírito Santo. Ele vai nos dar. Suba com incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Vem! Faça queimar meu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, eu navegarei. Quem aqui quer navegar no Espírito Santo? Quem vai navegar agora no Oceano do Espírito? Me adorarei Ele já está aqui. ao Deus do meu amor. Eu adorarei Adore. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E desce como fogo, vem como Pentecoste, e enche-me de novo. Vem, Espírito Santo. Espírito, e desce como fogo, vem como Pentecoste, e enche-me de novo. Faça queimar Vem, vai acender. Faz o teu querer. Cumpre o teu propósito nesta noite. Espírito, Oh, Deus querido. faça queimar, faça fluir nesse lugar. Espírito Santo, Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Oh, prepara os nossos corações. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluias. 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 Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Amém. Abre a palavra de Deus comigo. Ah, é. Eu quero aqui já. Eu já orei com eles, mas quero aqui de altar agradecer, porque nós recebemos 2 microfones novos como doação. Deus abençoe o Walter e a Luciana, que doaram 2 microfones com fio para a igreja. Se você sentir no teu coração, pode doar também instrumento, pode doar o que você quiser aqui para o louvor, que nós aceitamos, viu? Amém? Nós vimos outro lá, não foi? Não foi mesmo? Ontem lá no estadual, o que eles falaram? Investe no louvor da tua igreja. Doa. Investe quando não tem até ter. Em abundância. Aí, ó. Aí nós chegamos aqui, eles nem tinham ido no congresso, hein? Chega aqui, ele já estava na unção do congresso, já abençoando a igreja. Então, se Deus tocar no teu coração, procure a pastora que é líder de louvor. Fala, o que o louvor está precisando, pastora? Aí ela já vai entrar, o Zé já vai dar a entrada lá, patrimônio da igreja, em nome de Jesus. Amém? Muito bom.
Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 a 41. Então, certo, vai na fé, na paciência, hein? Do 1 a 41. Capítulo 2, versículos 1 ao 41. Amém? Pode soltar um fundinho para mim aí, filha, por favor? Bem suavinho, bem baixinho. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 41. Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, grita misericórdia. Tem gente que encontrou, graças a Deus. Então vamos ler. Diz assim, Atos 2, do 1 ao 41. Pode soltar o som aí. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-no na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos,
posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia. Pode se assentar, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra que é santa, pura e revelada, agora foi posta diante de nós, e é o teu Espírito Santo que fala conosco. Eu mesmo não tenho nada para falar, nem sei, mas o Senhor sabe e pode falar, e eu me coloco como um simples instrumento nas tuas mãos agora, que eu diminua e o Senhor seja exaltado. Espírito Santo, tens total liberdade para agir em nosso meio, até porque desde o começo já te demos autoridade neste lugar de liberdade, e já colocamos em nome de Jesus toda a obra do mal para fora. Por isso, toma as nossas mentes, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Preste bem atenção. Rapidinho, preste atenção. Pentecoste. O Pentecoste, na verdade, como eu já disse na hora da oferta, era parte de um festival anual do Antigo Testamento. 1500 anos antes de Cristo. Já havia sido estabelecido vários festivais para serem celebrados durante todo ou por todo o ano. A Páscoa era o primeiro festival do ano judaico. E eu quero aqui fazer uma menção, porque é maravilhoso. Quando a gente lê esses versículos, a gente sempre fica lembrando: agora vai orar e vai fazer o Espírito Santo cair. Não, Deus falou no meu coração: você vai ler tudo. E vai ter gente no meio do povo que vai ficar se murmurando lá dentro, não vai falar, não vai proferir, mas vai ficar murmurando, vai dizer: nossa, de novo, vai ler o batismo do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, Pentecoste, e aí o pastor vai gritar, vai pular e vai querer que a gente fale línguas. Mas para esses que pensam assim, Deus falou no meu coração, eu vou mostrar para eles que tem algo novo. Louvado seja Deus, aleluia. Preste atenção. Sabe por quê? Porque a gente costumeiramente prega esses versículos para pregar o Espírito Santo mesmo, e a gente quer ser cheio do Espírito Santo, porque é Pentecoste, gente, a gente quer ser cheio do Espírito Santo. Pelo menos eu vim com essa expectativa de ver o derramar do fogo de Deus e línguas estranhas para todo lado, e gente falando em língua. Mas não é só isso. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo, quem vem junto? O Espírito Santo. Mas eu queria que você entendesse o contexto, porque Pentecoste é uma das festas judaicas. Primeiro a Páscoa, depois as primícias, e depois a festa do Pentateuco, ou 50 dias, 50 dias, 50 dias depois da Páscoa
as festas, são várias semanas. Eu acho que tem até uma série de um canal de TV que está passando aí, e eles estão fazendo festa, e os romanos não aguentam mais os judeus festejando, eles estão já cansados, né? Cara, esses doidos não param de pular nas ruas, eles estão festejando. E agora em Israel está acontecendo isso, lá em Israel presente está acontecendo, eles estão festejando, é o Shabbat, sei lá, não sei pronunciar direito. Mas o que me chamou a atenção, não é o cerne, o centro da palavra de hoje, mas o que me chamou a atenção é que tudo tem a ver com Jesus Cristo. Veja só, primeira festa, Páscoa. Jesus foi crucificado em que dia? Era Páscoa, já era período de Páscoa, exato momento da sua morte, combinando com o momento dos sacrifícios da Páscoa, já era um sinal. Aí vem a festa das primícias. A lei de Moisés afirmava que eles deveriam ser celebrados um dia após a Páscoa. As primícias tinham que ser entregues no templo um dia após a Páscoa, no domingo. Jesus ressuscitou que dia? Que dia? No domingo. Portanto, sua ressurreição também aconteceu exatamente no festival, na festa das primícias. Uma vez que a sua ressurreição se deu nas primícias, sua ressurreição é literalmente os primeiros frutos, as primícias de Deus para nós, para que nós também pudéssemos ter vida eterna. E assim é a festa das primícias profetizada. E precisamente 50 dias após o domingo das primícias, os judeus celebravam o Pentecoste. Penta, como eu disse, 50, que era chamado de festa das semanas, uma vez que ela era contada em 7 semanas. Os judeus vinham celebrando o Pentecoste por mais de 1500 anos, na época em que o Pentecoste de Atos 2 que nós lemos aconteceu. Já tinha mais de 1500 anos que eles já vinham comemorando. E esse é o motivo pelo qual, amados, havia uma multidão lá em Jerusalém. Esse é o motivo, porque todos os judeus, e você prestou atenção na leitura, você viu, judeus e convertidos, diz a palavra. Então, todos que eram judeus, ou os que eram convertidos ao judaísmo, eles vinham para Jerusalém para oferecer ofertas, peregrinação. O que a gente vai fazer em Israel durante a viagem? Peregrinação. Eles vinham lá para lembrar que Deus os tirou da escravidão e deu uma terra abençoada para eles, e até hoje eles fazem isso, por isso que eles comem os pães árvores, as ervas amargas, para lembrar do sofrimento, da privação que eles tinham no Egito. Mas depois eles entregam as primícias para lembrar que tudo que nós temos primeiro é de Deus, o melhor é de Deus. E aí eles vêm e comemoram o Pentecoste, aí é alegria total, aí é só festa. E o derramar do Espírito Santo no Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 a 41 que nós lemos, é justamente isso. Nos remete a Jesus Cristo, nos faz lembrar de Jesus. É Shavuot, olha, eu achei aqui, Shavuot, eles comemoram. Nós vemos no Antigo Testamento como o Pentecostes devia ser celebrado, isso lá no Antigo. Levítico 23, 16 e 17 diz: 50 dias depois de oferecerem esse peixe, apresente a Deus, depois da primícia, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. É o pão da Simone e da Tija. Quem mais faz pão? Alessandra? Luciana? É o pão de vocês. Oferta agradável ao Senhor. Então, e Levíticos continua: cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães serão uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Era de qualquer um? Não. Era o que sobrou? Sobrou aqui, eu vou fazer um pouco, vou dar para Deus. Não, era o melhor. Veja, tudo isso está ligado a quem?
a Jesus, inclusive o Espírito Santo, também está ligado a Jesus. Quando Jesus foi batizado, a palavra de Deus diz que desceu o que sobre ele? Em forma de quê? Está vendo? Por isso que eu amo a quadrangular. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Jesus e o Espírito Santo têm uma ligação muito forte. Ele foi primeiro quem recebeu o Espírito Santo. Claro, da geração dele para frente, porque lá atrás os homens também recebiam o Espírito Santo, mas não dessa forma, não na mudança do homem interior. Eles recebiam de uma forma diferente. Mas agora Jesus fala: ó, vocês vão se preparando, vão orando, vão buscando, porque virá sobre vocês o Espírito Santo e Ele dará poder e autoridade a vocês, e vocês vão pregar por todo canto o Evangelho que eu ensino a vocês. Jesus saiu pregando o Evangelho quando? Hein? Com 30 anos de idade ele se batiza, e aí ele recebe o Espírito Santo e ele vai pregar o Evangelho. E aí ele fala agora para eles: eles estavam pregando o Evangelho já? Estavam, mas Jesus estava com eles. E quem estava falando mais era Jesus. Era o Espírito Santo nele que estava agindo. Mas agora ele está dizendo: vocês fiquem em Jerusalém até que do céu vocês sejam revestidos de poder e autoridade que virá do Espírito Santo de Deus. E eles então, Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro, depois que eles foram tomados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Ele vai pregar. E a multidão estava lá, não era por causa do Pentecostes de Atos 2. A multidão estava lá, eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo lá naquela casa, que nós somos lá, que hoje é uma sinagoga, lá em Jerusalém, no alto do monte, e que estava chovendo granizo, de repente começou a chover, que nunca viu um negócio desse em Israel, em Jerusalém principalmente. Mas aí nós estamos lá. E eles estavam lá, ninguém sabia que eles estavam lá. Mas o povo todo veio para Jerusalém, para quê? Para festejar. É a festa da peregrinação. Tinha multidão lá. Imagina, devia ter muito mais gente do que 3 mil, mas 3 mil aceitou Jesus, aceitou o Evangelho. Irmãos, eu não precisava nem pregar, só a leitura deste esboço. Você sabe que nós acabamos de ler aqui? Parte dele é parte do esboço da pregação de Pedro. Foi isso que Pedro falou e fez com que as pessoas se convertessem ao cristianismo e aceitassem Jesus como Senhor e Salvador e aceitassem o Evangelho de Jesus. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque agora Pedro não falava mais por ele próprio, porque Pedro agora não falava mais do que ele ouviu Jesus falar, porque Pedro agora não falava mais do conhecimento próprio dele, mas Pedro agora falava na autoridade, na unção do Espírito Santo de Deus. E isso me faz lembrar algo que eu ouvi essa semana, que é a pura verdade, mas que já é conhecida de todos nós, mas que de vez em quando Deus levanta alguém para falar e a gente fala: nossa, é verdade, e como se fosse algo novo. Mas sabe de uma coisa? Não adianta falar em nome de Jesus se você não for cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta querer expulsar um demônio em nome de Jesus se o demônio olha para você e não vê Jesus, não vê o Espírito Santo em você. Não adianta você querer repreender uma enfermidade, um problema financeiro, seja o que for, se você não tem o Espírito Santo conduzindo a tua vida, te dando orientação, te dando direção. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Tudo está ligado com Jesus. E está tão ligado que Paulo escreveu aos Efésios 1,13, e ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem recebe Jesus e vive a vida por Cristo, para Cristo, também recebe o Espírito Santo. Por que alguns têm mais sensibilidade no mundo espiritual do que outros? Não recebeu o Espírito Santo? Ué, recebeu Jesus, não recebeu o Espírito Santo? Já vou pôr essa pergunta na tua cabeça para você ir pensando. Daqui a pouco eu vou voltar nisso.
Amados, o Espírito Santo e Jesus estão juntos. Quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. E foi dessa forma, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos, e eles começaram a falar em línguas, e eram línguas conhecidas de cada canto, da onde veio as várias pessoas. Eles não falavam apenas na língua dos anjos, mas eles falavam na língua, em inglês, vamos pôr a linguagem de hoje, em inglês, em espanhol, em italiano, e aquelas pessoas que eram daqueles países, daquelas áreas, daquelas terras, peraí, mas parece que ele está falando, ele está falando de Jesus na minha língua? Esses homens não são galileus? Eles não tinham que falar hebraico, aramaico, eles estão falando em grego, eles estão falando em outra língua, está falando, o outro levanta, mas está falando a minha língua. E eles começam a receber a palavra de Deus. Irmão, não importa onde você estiver, não importa com quem você estiver, se você estiver cheio do Espírito Santo, a hora que você abrir a tua boca, a pessoa que estiver do teu lado vai entender que Jesus é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E assim nasceu a igreja. E já nasceu grandinha, tá no texto, já nasceu grandinha, porque a primeira igreja nasceu com 3.000 almas. Imagina Pedro pregando, e ao final, quando ele fala, se convertam, aceitem a Jesus e o sacrifício da cruz, 3.000 almas levantando a mão. E foram batizados, não é só aceitar. Se era 9 horas da manhã que eles estavam falando em línguas, eu acredito que Pedro deve ter pregado mais um tempinho. Quando foi perto da hora do almoço, ou se não na hora do almoço, ele já falou, agora vamos para o rio, eu vou batizar vocês. Batizou todo mundo ali, e a igreja já nasceu com 3.000 pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora sim, você está entendendo o contexto. Amados, Deus me fez pensar algo muito importante. Quem que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão alto mesmo. Não tem vergonha não. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo também já veio trabalhar em você. Porque foi Ele que te convenceu. Quem convenceu aquelas 3.000 almas foi o Espírito Santo. Mas vem cá, por que você agora pensando aí, o próprio Espírito Santo está falando com você? Você já está há 5, 10, 15, 20, alguns 30, talvez até mais décadas, servindo a Jesus, já está crente há tanto tempo, e parece que você já não sente mais a presença do Espírito Santo como você sentia no começo. Parece que você já não é mais o mesmo em relação ao Espírito Santo, você já está até duvidando do Espírito Santo. Tem gente que já tem até pé atrás com o agir do Espírito Santo, está certo. Feitas as devidas ressalvas, porque hoje em dia se vê cada aberração acontecendo, e supostamente em nome do Espírito Santo, mas feita essa ressalva, muitas pessoas estão se distanciando do Espírito Santo. Talvez você que está aqui hoje está nessa situação. E se você veio pensando, hoje vai ser derramado o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo já foi derramado. Louvado seja Deus. O Espírito Santo já está na terra desde aquela época. O que está faltando é nós darmos liberdade para o Espírito Santo agir. Amém. E para ele agir, precisa de algumas coisinhas que não dá para falar tudo agora, mas eu vou compartilhar. Lembra quando você e eu éramos crianças? Lembra, né? Certamente, assim como eu, vocês também receberam alguma coisa dos seus pais que muito valioso, e a gente recebeu aquela orientação, né? O pai dá algo muito valioso para a gente, a mãe, e aí vem já seguido da ordem: não perca, não vai perder, hein? Estocar. Quem já teve isso? Na minha infância eu tive muito, graças a Deus. O pai dava coisa e falava: não perde, hein? Por quê? Porque é valiosíssimo. Quando nós vemos a carta do apóstolo Paulo, irmãos, que ele escreveu à igreja de Tessalônica, nós vemos que esse tipo de alerta sobre não perder o que há de mais precioso. O que há de mais precioso na vida do cristão depois de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Os dois estão sempre juntos e nos remetem ao Pai. Então Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, e ele diz: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito. Quem entendeu diz amém. Amém. Paulo está dizendo: não perde, hein?
O que Deus te deu é valioso. Custou o sangue do Filho dele na cruz do Calvário. Porque foi só depois da morte e ressurreição de Cristo que o Espírito Santo veio e se derramou abundantemente sobre todos. E até os dias de hoje ele está sendo derramado. Para aqueles que querem, para aqueles que buscam, para aqueles que vivem e creem nele. Então, a presença do Espírito Santo é como uma chama. É por isso que nós acabamos de cantar: faça queimar teu fogo. Que fogo é esse que nós vamos pedir para queimar que você cantou? Você sabe que fogo que você pediu para queimar ou não? É? Amém. Tem alguém aí? Aleluia. Que fogo é esse que você acabou de cantar para queimar? Fogo do Espírito. Que fogo é esse, igreja, que você acabou de cantar? Faça queimar teu fogo. Do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma chama. É como se nós fôssemos uma lamparina, né? E que tem aquela chama lá, que ilumina, que dá direção, que dá força, que aquece. Mas a chama por si só, ela se mantém acesa? Ela precisa do azeite, ela precisa do combustível. E é isso que nós vamos ver. Não à toa Paulo usa a palavra extinguir, apagar, que é o mesmo que fazer parar de queimar, de brilhar. Você acabou de cantar: faça queimar teu fogo. Só que você está aí dentro assim: nem me toquei do que eu cantei. Era para você estar dando glória agora. Era para você pôr esse sono, essa canseira de lado como eu estou, mas só que aí quando vem o fogo do Espírito, aquece a gente já quer até ligar o negócio ali de ar, a gente quer tirar o paletó, quer tirar a blusa, porque começa a queimar, a gente começa a lembrar de tudo que Deus está fazendo, que o Espírito Santo falou, tudo que Deus prometeu, e Ele não é homem para que minta, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele cumpre, e o Espírito Santo nos leva a ter fé, Ele vai fazer. É o Espírito Santo que faz você abrir a boca e dar glória, é o Espírito Santo que faz você abrir a boca e dar aleluia, é o Espírito Santo que faz você começar a glorificar o nome de Deus, porque é o Espírito Santo que nos mostra que Deus é maior, que Deus nunca perde o controle de tudo. Aleluia. Mas pastor, é possível apagar o Espírito Santo em nós? O que vocês acham? Se o próprio apóstolo Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito, então de alguma forma, em algum momento a gente acaba apagando o Espírito Santo. Sabe algumas formas? Eu vou só abordar algumas para ser bem rápido. Deixar de ouvir. Quem que já ouviu a voz do Espírito Santo? Amém. E seguiu o Espírito Santo. Agora é outra coisa também, tem que ter discernimento, tem que pedir a Deus discernimento para discernir o que é a voz do Espírito Santo, o que é a carne, o que é o demônio falando. Tem gente que ouve a voz do demônio e fala: o Espírito Santo falou para mim fazer assim. O Espírito Santo causa confusão? Não. Deus é de confusão? Não. Deus traz clareza, Deus traz paz, Deus traz limpeza, purificação. O Espírito Santo de Deus é tudo isso. Então, quando a gente deixa de obedecer e de sacrificar, a gente está desobedecendo o Espírito Santo. Todo mundo que é judeu tem que ir para Israel, desde a antiguidade. E agora você vê até os convertidos ao cristianismo estão desesperados, nós estamos indo. Tem gente que quer ir todo ano para Israel, porque isso é algo do cristão, é o Espírito Santo. Tem que ir lá em Jerusalém para adorar o Senhor. Nós estamos aqui em Jerusalém, ó. Amém, É aleluia. espiritual. Se você não pode ir lá na terrena, na espiritual, está diante de você. Glória a Deus. Então, o que acontece? Imagine você foi enviado para auxiliar alguém em tudo que aquela pessoa precisa. Tudo que ela precisasse, você foi designado para auxiliar aquela pessoa. Você foi designado para auxiliar alguém. Porém, esta pessoa não te ouve de jeito nenhum. Oh, meu Pai. Constantemente você é ignorado por ela. Você fala: não faz isso, melhor você fazer assim, cuidado, não toma essa decisão precipitada, olha, tal.
Você diz assim, vai por ali, e a pessoa vai para o outro lado, faz ao contrário de tudo que você está explicando, que ele fala, orientando. Ela sempre vai sair perdendo por não te ouvir. Com o passar do tempo, o que vai acontecer na sua cabeça? Na nossa cabeça não vai acontecer isso. O que você vai fazer? O que você vai achar melhor? Não vou falar mais nada, mas não me ouve. Eu estou falando. Tem algumas situações que eu falo para a pastora, né, mãe? Certas pessoas não adianta falar mais, é só orar, entregar na mão de Deus. O que eu vou fazer? Quem convence é o Espírito Santo. Eu fui designado para ajudar, eu fui designado para orientar. A minha orientação, minha ajuda não está servindo, não quer me ouvir, não quer saber, não dá nada. Então, agora, o Espírito Santo é contigo. Agora, você acaba deixando, você não fala mais nada, é o normal. Se eu não sou ouvido, então por que eu vou falar? Aliás, a gente chega ao ponto de preferir nem estar mais com essa pessoa. É ou não é? Sim. Pode ser sincero, irmão. Verdade. Você chega ao ponto, para que eu vou ficar com... É igual nós ouvimos ontem lá, né? Você tem que andar com quem é quente. Aleluia. Você tem que andar, o que é? Você tem que andar com quem é cheio do fogo do Espírito Santo. Aleluia, Porque se você Senhor. andar com Glória quem a é Deus. frio, ele vai te esfriar. Porque só fica falando bobeira na tua cabeça. Nunca vai te ouvir. Então, a gente acaba até... quer saber? Vou grudar nesse nome, porque ele gosta de orar, ele gosta de jejuar, só fala da palavra, não perde tempo falando de um, de outro, do pastor, da pastora, do líder da igreja. Ele está querendo a palavra, ele quer almas, então é com esse que eu vou andar. Amém. Louvado seja Deus. Com o passar do tempo é isso que acontece. O mesmo acontece com o Espírito Santo. O mesmo acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para nos guiar a toda a verdade. João 16,13 fala isso, que o Espírito Santo foi dado para nos guiar por toda a verdade. Por isso, ele espera que a orientação dele seja obedecida. Afinal, ele quer que nós vivamos bem aqui nesta terra e no porvir quando passamos para a eternidade no céu. É a vontade de Deus através do agir do Espírito Santo. Por que você acha que Jesus falou para os discípulos esperarem até que descesse o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que ia guiar, o Espírito Santo que ia dar autoridade, o Espírito Santo é que vai falar. Quando você ora, se é que você ora, porque tem gente que nem ora mais, já está se achando tão autossuficiente que não precisa mais do Espírito Santo, nem ora mais. Mas eu espero que você esteja orando. Amém. Sim. Antes de tomar suas decisões, antes de falar qualquer coisa, antes de abrir a sua boca. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer nisso aqui? Espírito Santo, eu não vou fazer enquanto o Senhor não me responder. Eu não vou tomar atitude enquanto o Espírito Santo não me orientar. Eu não vou responder, não vou abrir minha boca enquanto o Espírito Santo não responder. E aí você ora, você jejua, você ora, você jejua. O Espírito Santo responde ou não? Amém. Claro que responde. E ele te orienta, faz assim, sabe, faz assim. Nós vemos na Bíblia quantas pessoas, homens e mulheres, que buscavam e Deus falava claramente. Você acha que Deus não vai falar com você? Ele está falando agora. Talvez essa palavra é justamente para você entender que o caminho que Deus tem para você é outro e você está entrando num caminho sem volta. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas sabe Deus. Amém. Então, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é a condição para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Ele quer que vivamos bem aqui na terra e também vivemos no futuro. Por essa razão, é possível ler inúmeras vezes no Novo Testamento agora. A palavra de Deus sempre diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém. Glória a Deus. Você não ouviu? Você já ouviu essa frase? Está na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Por que tinha que estar na Bíblia essa frase? Porque tem gente que mesmo o Espírito Santo falando não está ouvindo. E desculpa eu gritar, mas eu estou gritando para que você possa despertar um pouquinho também e você ouvir. E expulsar esse demônio do sono da sua vida. Pelo menos durante a palavra. Irmãos, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido aí? Amém. Até o surdo vai ouvir. Louvado seja Deus. Porque quando o Espírito Santo fala, não precisa nem estar com o ouvido perfeito. O que importa é o coração. Você querer ouvi-lo. Você querer obedecer. Por isso, nós temos que nos anular. Porque o Espírito Santo orienta.
mas ele não anula a pessoa. É a pessoa que tem que ser anulada. O Espírito Santo anula, mas ele não manipula. Aliás, o Espírito Santo orienta, mas ele não manipula, ele não anula a pessoa. A vontade do Espírito Santo continua a existir, mas a vontade da pessoa também. E aí é o livre-arbítrio. Você quer ouvir ou não? A decisão é sua, só que as consequências. Contudo, o Espírito Santo espera que nós obedecemos a sua palavra. Ele quer que a gente se sacrifique, a sacrificar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Quando não há esse sacrifício e obediência, a voz do Espírito Santo está sendo ignorada. Afinal, se ele falou algo e nós não nos dispomos a praticar, ainda que para isso tivéssemos que sacrificar o nosso querer, o nosso desejo, na verdade, ele não deu ouvidos, nós não damos ouvidos ao que o Espírito Santo está falando. E à medida que a voz do Espírito Santo é ignorada, ou seja, a pessoa não obedece, o Espírito Santo vai se apagando do interior dela. Por isso que tem muito crente que está na igreja e está com mais frio do que gelo lá da Antártica. Está na igreja e não consegue dar um glória. Está na igreja, vem para o culto, sai do mesmo jeito. Por quê? Está distanciando. Não pratica a palavra, não ora mais, não jejua mais. Só está preocupado com o que está acontecendo na política do país, só está preocupado com o que está acontecendo no judiciário do país, mas não está preocupado com o que está acontecendo no mundo espiritual, que Satanás está enganando, que tem gente, que como a gente já sabe, mas ontem falaram de novo, tem gente que maratona séries. As séries estão acabando com os cristãos, irmãos. Eu nem quero perguntar se você assiste série, não precisa falar não, mas tem gente dentro das igrejas maratonando série, enquanto vira noite, às vezes vai trabalhar sem dormir, que nem zumbi, porque ficou assistindo a série. Eu vou maratonar, ficou chique agora, todo mundo acha chique, maratonar série. Você está assistindo aquela série do maratona? Não, eu vou acabar amanhã, é chique. Só que se você calcular o tempo de uma maratona, de uma série, você tinha lido a Bíblia inteira, com tranquilidade, e você nem leu a metade da Bíblia ainda. Sabe o que é isso? Ignorar a voz do Espírito Santo. Tem gente que fala, eu não sou viciado no celular, mas não larga do celular. Não, mas eu vejo só coisa boa, mas está lá. Quanto tempo você gasta no YouTube, no Instagram? E quanto tempo você gasta com a Bíblia? Você está se distanciando do Espírito Santo. Aonde está sendo revelado o Espírito Santo? Na palavra de Deus. Aí começa uma fofoquinha aqui, um fuxiquinho ali. Aí começam a falar, não concordo com aquilo ali. Aí você viu o irmão? Eu não sei nem por que esse irmão está na igreja. Você viu o pastor? Será que ele vai embora da igreja? Por que ele mudou lá para outra cidade? Aí você viu, começa assim, não vou dizimar, não vou ofertar, não vou mais na igreja, não vou participar, eu não sei o que vem pela frente. Aí alguns não, eu vou continuar só para ver o que vai rolar. Isso é buscar o Espírito Santo? Não. Meu irmão, a minha vida, a sua vida, esse ministério depende de Deus, do Espírito Santo. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Tudo vai acontecer de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Agora, a pessoa não lê, não estuda, não vai atrás, não busca, ignora o Espírito Santo, ele vai se apagando. Para manter a fé e a salvação e o poder de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas, é fundamental nós termos quem em nós? O Espírito Santo. Mas em muitos cristãos, por apresentarem atitudes e comportamentos contrários à natureza divina, o fogo santo vai diminuindo aos poucos. Quantas pessoas que você conhece que falava de Jesus, mas pregava lá no ônibus da fábrica, pregava na reunião lá da fábrica, pregava na célula, pregava em todo canto, e hoje nem parece mais crente. Por quê? Porque apagou a chama do Espírito Santo. Porque começou a aceitar a ideia de que o Espírito Santo, não, peraí, isso aí era lá, agora a gente faz uma vez salvo, sempre salvo, beleza, vamos beber, fumar, prostituir, adulterar, fazer o que a gente quiser. Depois pede perdão, está tudo certo. Está tudo certo? Não. O Espírito Santo vai se afastando. A vida da pessoa, e a pessoa ainda é enganada, achando que está tudo bem. Está
tudo beleza, emprego bom, casa boa, carro bom, está tudo bem na vida. Alguns não, alguns já estão até cá, já estão se arrastando já. Mas chega um momento que Satanás faz assim, ops, e derruba. Por quê? Porque está sem o Espírito Santo. Perdeu a visão. Tem até o menino da Ludmilla Feber. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Irmão, se você chegou aqui hoje sem visão, sem o Espírito Santo, busca, pede, porque Ele vai te restaurar nessa noite. Amém, Senhor. Ele vai limpar o teu caminho, Ele vai te dar visão novamente. Irmãos, se não há mudança, Ele vai se apagar por completo. E quando o Espírito Santo se apaga por completo, meu amado, oh Jesus, misericórdia desta vida, desta alma. Porque quando o Espírito Santo se apaga por completo, a tragédia é consumada. Você lembra de Sansão? Sim. Lembra de Sansão? O poder dele estava no cabelo? Era só o cabelo? Não. Se fosse só o cabelo, o poder dele estava no Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomava Sansão e ele então era cheio de poder. Deus queria fazer dele juiz poderoso, mas ele se deixou seduzir por uma mulher. E você conhece a história. Morreu cego, ainda conseguiu destruir alguns inimigos por a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que por derradeiro o Espírito Santo volta nele e aí dá força de novo para ele abraçar as colunas e derrubar o templo, o palácio e matar todo mundo que estava nele. Você percebe? Quem tem o Espírito Santo tem poder, irmão. Amém. Por isso que eu fico em paz. Eu estou em paz, porque eu busco o Espírito Santo. E se você busca o Espírito Santo, fique em paz, porque Ele não vai só falar em línguas, Ele não vai só te orientar, mas quando você precisar de força física, quando você precisar de força emocional, quando você precisar de força espiritual, Ele vai estar com você no combate. Louvado seja Deus. Lembra do rei Saul? Não era um poderoso rei? Poderoso rei! Mas ele começou, não, eu vou ouvir os mortos, não, eu vou fazer assim, não, deixa, pode trazer fulano que desagrada a Deus aqui na minha casa, eu concordo com isso aí também, vai abrir exceção aqui, vai abrir exceção ali. O que aconteceu com Saul? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se retirou dele. Ele perdeu o reinado, perdeu o trono e perdeu a própria vida. E a sua família só não foi destruída por completo porque havia um descendente dele que Deus queria honrar com o novo rei Davi para dizer que Deus é misericordioso. Dentro do tabernáculo, e tantos outros descritos na Bíblia, mas dentro do tabernáculo, nós tivemos um tabernáculo lá no Egito, na divisa com Israel. Lá existia o santo lugar, e nele havia um candelabro que os sacerdotes deviam manter sempre aceso, o candelabro. Por quê? Porque era a única fonte de luz e calor do ambiente. Mas além do candelabro dentro do lugar santo, havia também lá do outro lado o lugar do holocausto, onde a fogueira estava sempre acesa. E a palavra de Deus diz que o fogo nunca apaga no altar. Aleluia. O fogo nunca apaga no altar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque é a função do sacerdote manter o fogo aceso. Aleluia, Senhor. Se o judeu não vai lá levar a lenha, se os membros não vêm trazer a lenha, o sacerdote, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que fazer limpeza no altar, mas o fogo nunca apaga. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, onde era entregue as ofertas e sacrifício, o fogo não podia se apagar, o sacerdote tinha que manter limpo e aceso diariamente. Está lá em Levítico 6, do 12 ao 13. Assim é o Espírito Santo, pois ele desce sobre a vida daquele que se entregou ao Senhor Jesus Cristo, a fim de iluminá-lo, a fim de dirigir, a fim de purificá-lo, a fim de fortalecê-lo. E se a presença do Espírito Santo faltar, também vai faltar luz no entendimento da vontade de Deus, e também vai faltar a força, e vamos nos acabar.
E mais ainda, se não houver o fogo do Espírito Santo, as ofertas não serão aceitas diante de Deus. Não há como usar o nome de Jesus e não estiver cheio do Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo dentro de você. Amém, Senhor. É por isso que nós temos que cuidar para que o Espírito Santo jamais se apague dentro de nós, jamais se extinga dentro de nós. Mas para que isso não aconteça, é necessário haver uma vida de sacrifício constante na presença do Altíssimo, o que significa abrir mão das próprias vontades e jamais ceder aos apelos da carne. Por isso, eu estou entrando, zele constantemente por sua vida espiritual. Não espere que alguém vai cuidar da sua vida espiritual. Da sua vida espiritual, quem tem que cuidar é você. Amém, Senhor. Porque Ele já te deu o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele não te deu pastores para cuidar da sua vida espiritual. Ele te deu pastores para te ajudar na caminhada espiritual. Agora cabe a você decidir se você quer ouvir ou não. Se você acredita no Espírito Santo ou não. Eu acredito. Amém, Senhor. Porque o que Ele tem feito é mais do que suficiente para provar que Ele é poderoso e quem depende dele sempre vence. Sempre dá a volta por cima. Sacode a poeira aí, levanta essa cabeça e vai em frente. Prossiga para o alvo. Aleluia. Siga em frente. Louvado seja Deus. Zele constantemente da sua vida espiritual. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Obedeça. Eu tenho vivido algo especial com Deus que eu quero compartilhar com vocês. O Espírito Santo tem falado ainda mais minuciosamente comigo. Ele já fala comigo todo dia, diariamente. Mas Ele está me fazendo observar algumas coisas, Wesley, que Ele fala comigo e eu penso assim, isso aí sou eu. Acho que é minha mente. Aí eu vou orar. O Espírito Santo joga a luz. Sou eu ou é o Senhor? Eu falo, você tem dúvida que sou eu? E eu não fiz. Ele falou, está vendo? Você não fez. Olha o que aconteceu. Agora fique atento, que eu vou falar de novo de outras situações. Agora eu estou assim. Mas a situação está me dizendo que é o contrário. A situação está me dizendo que é terrível. E o Espírito Santo está falando, eu não falei aqui para vocês, no começo, que Deus está levantando pessoas, profetas e profetisas de longe, e mandando áudio para a pastora. E ela põe para ouvir, e aí eu falo, meu Deus, Deus já falou isso comigo, está confirmando. Então, a nossa parte é esperar. A nossa parte, e a pastora é usada por Deus, pelo Espírito Santo, e ela fala assim para mim, eu não falei para você? Vai depender de quem? Aleluia. Glória a Deus. Quem depende de Deus, está tranquilo. Quem depende de homens, está na roça. Eu dependo de Deus. Eu dependo do Espírito Santo. Aleluia. Não vou ceder aos apelos da carne. Não vou ceder aos apelos dos homens desta terra. Mas eu vou me entregar totalmente ao Espírito Santo. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Vou encerrar dizendo algumas coisas que eu ouvi ontem lá dos meus amigos. Pastor Samuel Odierna, que é coordenador estadual há 20 anos já de música e artes da nossa igreja do estado de São Paulo. Do pastor Gildo de Carvalho, que é nosso amigo, já foi nosso professor. Vamos trazer ele aqui. Ele foi coordenador também muitas décadas de música e artes nacional. Hoje ele não é mais, já faz 6 anos, mas é um homem de Deus, está lá. Estava ontem lá ministrando, né? Vocês viram lá? Tiramos foto lá, né? Eu anotei algumas coisas que eu quero encerrar compartilhando com vocês. Nós somos cidadãos do céu. E não podemos seguir as culturas terrenas. A nossa cultura a seguir é a divina, é a santa cultura de Deus e de seu reino. Não me importa se é a cultura do estado A, B, do país. Eu não quero seguir a cultura desta terra. Eu quero seguir a cultura de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu sou cidadão dos céus. Vou seguir a cultura. Mas é cultura, pastor, tem que deixar. Não. A minha cultura é a celestial. Glória a Deus. Aqui não. Quiser ir em outro lugar, vai. Mas aqui não. Aqui quem reina é a cultura do céu. Aleluia. Louvado seja Deus.
É melhor exagerar na santidade do que viver o que vai me trazer frieza espiritual. Verdade. Ah, mas você é muito crentão, já mudou, as igrejas não são mais assim não. Não, eu prefiro ser exagerado na santidade do que viver, praticar algo que vai me trazer frieza espiritual, nem que seja a longo prazo. Quantas pessoas que a gente conhecia, que a gente conhece, que eram usadas, têm talentos, dons, e hoje apagou, perdeu o brilho. Por quê? Se afastaram do Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo apagar dentro de você. Amém, aleluia. Seja santo, lute. E para encerrar, fique em pé, por favor. Glorificado seja Deus, aleluia. Desculpe se você veio achando que eu ia dar piruleta e encher você do Espírito Santo. Não, eu não faço isso. Quem faz é Jesus. Quem faz é o próprio Espírito Santo. Mas eu queria que você refletisse nisso. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 14. Olha o que diz Lucas 11, 9 ao 14. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Aleluia. Por favor, louvor. Faltam 3 minutinhos para as 8. Eu vou orar agora e vou dar a bênção apostólica e vou terminar o culto dentro do horário que eu tinha estabelecido, 8 horas, que inclusive eu falei ontem com os casais. Eles vão cantar, eles vão adorar o Senhor. Se você quiser ficar mais um pouquinho aqui, não vai ser meia hora, 1 hora não, 5 minutos depois das 8. 5 minutos. Porque para com esse negócio de só receber se for dentro do horário. Porque o Espírito Santo age dentro e fora do horário. Aleluia. Ele age todo dia na sua vida. Basta você buscar. Quem aqui é motorista? Não precisa ser profissional não, motorista mesmo, que dirige carro, caminhão, van. Você já teve uma experiência dessa com Jesus? De estar dirigindo e daqui a pouco o Espírito Santo te toma e as lágrimas começam a descer. É o agir de Deus. Quem aqui toma banho? Já aconteceu com você? Água quentinha nesse frio, você pode tomar um banho rápido. E daqui a pouco a esposa está batendo na boca: meu filho, o que aconteceu? Você nem responde. Você está lá chorando e o Espírito Santo está falando com você. Glória a Deus, aleluia. O pastor está pregando e a maioria está lá quietinho, mas com você o negócio está pegando e você começa a chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo, está dizendo para você: você está no caminho certo. Ou então ele está dizendo para você: você precisa mudar essa atitude sua, você precisa mudar esse posicionamento seu. 1 minuto. Eu vou orar, vou dar bênção apostólica. Eles vão cantar e eu vou ministrar. 8h05 eu falo. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra se torne poderosa nas vidas dos que aqui estão e dos que estão nos assistindo, Pai. Que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, onde quer que cada um vá, debaixo da tua unção, da tua paz, da proteção e cobertura do sangue de Jesus. Que nós tenhamos uma semana de bênção, de vitória. Que o Espírito Santo de Deus trate com cada um individualmente e com a igreja coletivamente. A começar de mim.
a começar do ministério da liderança local. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre. E os que creem recebem de amém. 8 horas em ponto, encerrei. 5 minutos. Queima como fogo, voa como rio. Vai pedindo, vai pedindo.